Olá, meus amigos do canal G. Vital. Mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E hoje é o segundo vídeo dessa série sobre os think tanks, né? Esses laboratórios do mal. Eu disse no vídeo passado que a expressão think tank, ela significa tanque de ideias, mas ela é usada no sentido de laboratórios de ideias. No vídeo passado eu falei sobre o Conselho de Relações Exteriores, o Grupo Bilderberg, a ONU, o Clube de Roma e a Comissão Trilateral. Esses 5 importantes think tanks internacionais, todos criados pelos mesmos grupos e com as mesmas intenções. Hoje eu quero falar aqui sobre a Chatham House, que é considerada o principal think tank fora dos Estados Unidos. E aqui nessa imagem você vai ter aí, né, o que eu chamo de os senhores da guerra. Então, observe que coisa interessante. Esses homens estão ali na liderança da criação desse think tank chamado Chatham House. Então, quero te mostrar aqui o seguinte. Você tem aí à esquerda do seu vídeo aqui, de lado, né? Ou seja, de lado aqui à esquerda do seu vídeo, você tem aqui o Lloyd George, que era o primeiro-ministro da Inglaterra. Guarde esse nome, Lloyd George, primeiro-ministro da Inglaterra, na época aí da Primeira Guerra Mundial. Né? Aqui você tem, aqui ao lado dele, Vittorio Emanuele Orlando, que era o primeiro-ministro da Itália. Aqui, de bigodão aqui, você vai ter Georges Clemenceau, que era o primeiro-ministro da França. E aqui também de lado, na lateral aqui, você está vendo aqui, de lado, o Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos da América. Quais são os dois personagens principais aqui desse vídeo? Esse primeiro aqui, à sua esquerda, de lado, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, e aqui, do outro lado, o presidente dos Estados Unidos da América. O que acontece? Eles estão aqui, essa foto é muito emblemática, eles estão aqui numa conferência de paz em Paris. Ou seja, houve a Primeira Guerra, de 1914 a 1918, e aí eles fizeram uma conferência de paz em Paris. Quer dizer, eles queriam a guerra e depois vêm falar de paz. Mas a guerra é necessária para que eles alcancem seus objetivos. Então, vamos lá. A reunião inaugural da Chatham House foi em 1920. Observa, 1920. A guerra acaba em 1919. Agora, o curioso é o seguinte, é que quando você estuda a história desses homens, você vai descobrir o seguinte. Eu descobri uma frase na BBC, né, tirei de lá um documentário, onde o primeiro-ministro aqui, esse aqui à sua esquerda de lado, ele diz o seguinte: se as pessoas soubessem a verdade sobre a guerra seria interrompida amanhã. Mas é claro que elas não sabem e não podem saber. Então, porque tudo é programado. Eu vou te mostrar hoje, né, quem é que está por trás disso. Então, houve aí a Primeira Guerra Mundial. Logo em seguida, eles criaram a Liga das Nações, que era uma espécie de embrião da ONU. Olha que curioso. Tem a Primeira Guerra Mundial, cria a Liga das Nações, uma instituição que vai o quê? Controlar o mundo. Aí faz a Segunda Guerra Mundial e aí criam a ONU, exatamente após a Segunda Guerra. Ou seja, precisa do caos para se estabelecer aquilo que eles querem. O curioso aqui na página, aqui, você vai ver o seguinte, olha, 1919, das cinzas da guerra. Ou seja, tudo começa com as cinzas da guerra. Ou seja, das cinzas, a ordem. É uma expressão latina, né, que vem de uma expressão latina, ordo ab caos, quer dizer, a ordem vem do caos. Por isso, eles estabelecem o caos, as cinzas, né, eles destroem para poder reconstruir. Isso é ideológico, isso parte de um princípio espiritual, é uma crença que eles têm, que a gente explica depois. Eu até falo sobre isso nos vídeos que eu tenho sobre a ONU espiritual. Mas vamos lá. Então, termina-se a Primeira Guerra Mundial, e aí eles entendem que tem que criar uma instituição para cuidar das relações internacionais. A gente entenda, o Reino Unido, principalmente a Inglaterra, ela é o berço de tudo isso. Foi lá no Reino Unido que eles começaram a se unir, a se organizar, principalmente com grandes banqueiros, se organizarem através dessas instituições internacionais para controlar o mundo. Por isso que é importante você conhecer essas instituições. Então, essas instituições, elas foram criadas para se reunir ali, cada uma de acordo com a sua especialidade, e decidirem o que é melhor para a sociedade. Porque a democracia para eles não pode ser absoluta.
É isso que está acontecendo hoje no Brasil. É necessário que alguém iluminado mostre o que é melhor e te convença do que é melhor. Então, na cabeça deles, você vai querer, você vai escolher, você vai decidir por aquilo que eles querem que você decida. Então, você não vai querer de livre e espontânea vontade. Você é manipulado ao ponto de querer aquilo que eles querem que você queira. E aí, gente, para você ver a que nível chega isso aí. Aí, olha só, uma das regras de ouro, a regra de ouro da Chatham House, eu falei no vídeo passado, né? A regra da Chatham House, olha só, a regra estabelece que, olha só, quando uma reunião ou parte dela é realizada sob a regra da Chatham House, os participantes estão livres para usar as informações recebidas, mas nem a identidade, nem a afiliação dos oradores, nem de qualquer outro participante pode ser revelada. Lembra que eu disse que no vídeo passado que o grupo Bilderberg adotou essa regra de ouro da Chatham House? Então a regra diz, olha, cada participante aqui vai falar o que quiser, porque nem o seu nome, nem a sua afiliação, ou seja, não vai dizer de onde ele pertence, de qual país, de qual partido, representando quem ele está, não. Ele vai ser mantido em total sigilo, silêncio, anonimato. Aí por quê? Eles dizem aqui, né, que para mim é um pretexto, eles dizem que isso aí é para que ele possa falar com segurança, sem medo de ser retaliado, sem medo de que isso vaze para a imprensa. Não, não é verdade. O grande problema é que o que eles fazem é segredo. É que eles querem decidir porque eles têm convicções, eles têm visão espiritual, eles estão dentro de um projeto que eles querem impor para o mundo. E eles sabem que se a sociedade souber daquilo que eles estão fazendo, vai haver uma grande rejeição. Por isso, eles acreditam numa democracia manipulada, numa democracia controlada. Uma democracia controlada não é democracia. Mas em breve, talvez daqui 1, 2 vídeos, eu fale sobre essa ideia da democracia controlada, para você entender que eles dizem com todas as letras que a sociedade ela não está apta a decidir, o indivíduo não é apto a ser juiz de si mesmo, ele precisa ser ali indiretamente controlado. É isso que funciona, por isso essa regra de ouro. Eles lá decidem, falam, pensam, enfim, fazem o que querem, mas nada pode ser revelado. Agora eu quero vir aqui com vocês na Wikipédia para mostrar para você uma coisa interessante. A Chatham House foi criada em 1920, lá na Inglaterra, não é? Para tratar de assuntos internacionais, relações exteriores. Agora veja bem uma coisa aqui. Vamos dar um pulinho aqui na Wikipédia que eu quero te mostrar algo muito curioso. Observe bem. Olha só. O Conselho de Relações Exteriores. Lembra que nós falamos sobre ele no vídeo passado. Eu quero te mostrar o seguinte. Ele, então, tem a mesma função. Ele é o equivalente da Chatham House lá na Inglaterra. Ele é o equivalente nos Estados Unidos. O curioso, Chatham House criado em 1920. O Conselho de Relações Exteriores, como nós falamos aqui no vídeo passado, ele foi criado em 1900, olha aqui, ó, fundado em 1921. Quer dizer, num ano eles criam a Chatham House, no outro ano eles criam o CFR. E aí eu quero mostrar uma coisa curiosa. Olha só, a entidade, olha aqui embaixo, a entidade teria como membros fundadores magnatas como J.P. Morgan, um dos maiores banqueiros do mundo, que lá no início do século XX, ele se organizou com outros banqueiros, criaram as suas fundações, Fundação J.P. Morgan, por exemplo, e aí eles começavam a controlar tudo. E aí, olha que interessante, outro fundador do CFR, John Davis Rockefeller, ou seja, da família Rockefeller, criaram também a Fundação Rockefeller, outro banqueiro poderoso dos Estados Unidos. Outro fundador do CFR, Paul Warburg. Se você estudar a história dos Warburg, você vai descobrir que são banqueiros judeus alemães que, inclusive, ajudaram a financiar o movimento comunista lá na Rússia, que daí gerou a União Soviética. Então, pense bem, banqueiros que financiaram o comunismo. Como pode? O comunismo, né, que diz que é contra as riquezas e se aquilo, né, está sendo financiado por banqueiros. Para você ver a farsa que é o comunismo. Infelizmente,
muitas pessoas, por ignorância, apoiam uma coisa que elas nem sabem, na verdade, o que é, né? O comunismo foi criado apenas para controlar. Tanto é que eles condenam o fascismo, condenam o nazismo, mas até hoje o comunismo, que matou mais do que todos, é autorizado. Outro banqueiro aqui, Otto Kahn. Otto Kahn é outra família de banqueiros. Jacob Schiff. Schiff, ele era outro judeu banqueiro lá da Alemanha que veio para os Estados Unidos a serviço da família Rothschild. Uma família poderosíssima que, para mim, até hoje, é a família que praticamente controla o mundo. Então, pensa aqui com uma coisa comigo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 importantes banqueiros, né, dos mais importantes lá do início do século XX, que fundaram o CFR. Então, pensa bem, Chatham House e CFR são controladas por aqueles que controlam o mundo, por aqueles que querem apenas o poder. E aí, assim, eles criaram várias outras instituições. E aqui, né, Edward House está aqui embaixo, que foi aí um conselheiro do presidente Woodrow Wilson, que era presidente aí à época. Eu só quero mostrar para vocês que essas entidades, elas são as mesmas coisas, criadas pelos mesmos grupos, com os mesmos propósitos. Então, são eles que decidem tudo, são eles que controlam tudo, são eles que estão com seus tentáculos em todas as instituições do mundo. Bom, gente, espero que tenha sido útil. Que Deus abençoe a todos.